Sindicato da Cultura. Arte e cultura no Vale do Paraíba. Boa noite, boa tarde, bom dia para vocêzinho que está acompanhando o Sindicato da Cultura aqui na Web Rádio CT. Esta é a edição número 187, olha, passa os largos para o número 200, hein? Quando será que vai dar? Agosto? Por aí. Estamos aí no Sindicato da Cultura, essa é a edição número 187, indo ao ar nesta quinta-feira, dia 18 de junho, certo? Não acabou o isolamento social como havíamos pensado ingenuamente há um tempo atrás. Estamos ainda aí com sérias restrições e a arte e a cultura resistindo da forma como dá, certo? Estamos aqui ao vivo pelo facebook.com/RádioCTFace e também pelo youtube.com/RádioCT. Você pode deixar seu comentário, compartilhar, se inscrever no canal e etc. Certo? Bom, a edição de hoje, uma presença que a gente vem aí se desencontrando faz um tempo, né, Ari? Preta Ari, boa noite para você, como você tá? Boa noite, tudo bem? Finalmente, né? É, Ai, ai. Mas eu acredito que as coisas aconteçam sempre na hora certa, então era para acontecer hoje, neste horário. sem Nada dúvida. caso. Mais tranquilo, Eu mais não me tranquilo. escondo atrás disso, não, tá? Mas eu acredito muito nisso. Boto fé, eu também acho. É igual a gente tinha o programa presencial, né? E ficava ruim para você os horários de ir para a rádio por conta de trabalho, que a gente fazia ao vivo lá no estúdio. Agora a gente grava ao vivo e transmite gravado, não tem problema também. Né? Massa. E Mas, aí, nesse contexto também, tá tudo tranquilo. pois é, mas por outro lado, eu tenho observado que esse contexto que a gente está vivendo está aproximando coisas que estavam mais difíceis de se encontrar, né? Por exemplo, fazer um programa contigo, que era o que eu já queria. Agora eu estou pensando em abrir para pessoas de outros estados também que eu tenho conhecido pela internet, de repente. Então, tá vendo como que tem coisas que precisam acontecer, né? Porque, na verdade, é que é claro que tudo tem um formato, né? Então, por exemplo, tinha um formato pessoal que, assim, eu ainda defendo, né, essa coisa da gente se encontrar, falar olho no olho, porque a gente está muito atrás do celular e do Sim. computador. Mas, tá vendo? Você vai poder ampliar aí, né, o programa aí para outros estados, de repente até para, sei lá, de repente queira trocar ideia. Agora a gente consegue trocar ideia com pessoas de outro país, né? Eu Aham. recentemente participei de um festival onde um dos participantes era da Tunísia, Uau. né? Então, assim, esse contexto também tem, na verdade, a gente tem procurado cada vez mais se adaptar, né? Embora ninguém está torcendo para que a situação fique, né, permaneça, Claro. mas dessa forma, se adaptando, a gente vai descobrindo, né, novas maneiras de continuar andando para frente, né? Curioso porque parece que tudo isso estava nas nossas mãos, né? Pô, a gente sempre pôde conectar com qualquer lugar do mundo, tá aí, né? E agora que todo mundo se enfiou dentro de casa e ficou isolado, né, da medida do possível, e falou, putz, eu consigo me conectar com o mundo inteiro de novo, né? É, é a nossa busca, né? A busca que não para, né? Por comunicação, enfim, por socializar, né? Então, aí só, eu acredito que é como você falou, sempre esteve nas nossas mãos, mas como haviam outras possibilidades, a gente acabava não entrando, né, nesse território aí. Mas por outro lado, é exatamente isso, né? O fato da gente poder ampliar essa comunicação com pessoas que estão muito mais longe e tal. É claro que para algumas pessoas isso não é novo, porque tem gente que tem família fora e tal, então não é muita novidade. Mas é essa coisa de adaptar mesmo e a procura de estar junto, de conversar e tal. Então, a Legal. gente vai se adaptando dessa forma. O que eu mais gosto desse programa aqui, eu tinha pensado nisso pra gente falar, mas pro final a gente já começou nesse papo, né? Mas eu queria que você falasse de você enquanto artista, como é que foi se adaptar a isso, né? Você como produtora de rap, né? Cantora e tal. Conta um pouco da sua história e já dizendo mais ou menos como é que tá sendo trabalhar com isso nesse momento. Certo. Então, eu acho que até me assemelhando aí a outras tantas pessoas que no começo, né, como tudo isso aconteceu de repente,
aqui, né? Porque a gente já vinha tendo notícia de outros lugares, mas eu acho que todo mundo não, de repente não pensou que pudesse chegar aqui da forma que chegou. E então eu fiquei um pouquinho preocupada, né? Um pouco desesperada com relação ao que eu ia fazer, porque inclusive nós estávamos, né? O The Origem estávamos com um show marcado para o dia 19, e aí o isolamento começou no dia 16, né? Então os shows foram todos cancelados e tal. E então a gente começou a pensar, né? Pô, o que a gente vai fazer agora, tá? Porque o isolamento, né, começou, então os shows não, não Já era, né? ocorrerão. É, e a gente faz isso, né? A gente canta, né? Faz shows, mas a gente também faz algumas coisas, né, pelas redes sociais mesmo. Mas como que vai ficar essa coisa, né? Eu também tem a marca, né, Negrita Arteira, e eu fiquei pensando como que seria também essa questão, né? Se as pessoas iam continuar comprando e iam receber as bonecas nas suas casas, porque Uhum. querendo ou não, é um produto que está vindo da rua, enfim. É uma marca de boneca. É uma marca de boneca negra, Legal demais. marca de boneca urbana. A gente vai colocar o link aí pra galera já ter acesso também. Tá no Instagram? Tá no Instagram, Negrita Massa. Arteira. Negrita Arteira. E aí, enfim, assim, particularmente, eu já sou uma pessoa que sofro por antecipação e também quero antecipar situações, sabe? Então, eu já vou pensando lá na frente que pode acontecer e, enfim, eu já vou sofrendo com tudo isso. Então, foi mais um agravante, né, nessa questão. Mas aí a gente vai se adaptando, a gente vai descobrindo coisas, né? A gente foi, inclusive, descobrindo como lidar com essa doença, né? Uhum. Enfim, o que pode, o que não pode, o que é mito, o que é verdade, que surgiram vários mitos no É o país início, da né? fake news, né? País da fake news, várias, né, que surgiram. E aí a gente vai se adaptando dessa forma, né? Então, aí começaram as lives, então a gente descobriu que ainda dava para fazer shows, mas aí, né, dessa forma agora inédita para nós, Uma né? remuneração um pouco diferente também, né? Exatamente. E em algumas vezes, então, inclusive essa questão da remuneração também foi Uhum. novo, né? Porque até então nós não usávamos as lives dessa forma. E não, até então também não era uma questão assim que relacionada à remuneração, mas eu tô achando incrível. Eu achei incrível no início como tudo isso pegou muita gente, vários setores assim, né, de surpresa e prejudicou, mas eu também estou muito surpresa com relação a como a gente se adapta, né, essas coisas assim, né? É legal, eu acho legal essa questão da adaptação. Não é legal, não é legal a questão do se conformar com isso, Sim. mas enfim, é como eu falei no início, a gente precisa andar para frente. Então a gente tem que descobrir maneiras de fazer isso e a gente foi descobrindo, né? E aí Uhum. quando eu achei que não venderia mais bonecas, eu vendi. Nós fizemos lives. Festival, eu acho que assim, de verdade, na minha vida inteira assim de artista, eu tinha participado de um ou dois e nesse mês acho que eu participei de uns 4 festivais. Olha só, os Então, festivais online. Sabe é, que o primeiro festival que eu participei na minha vida, vocês tocaram depois de mim. Lá na ah, Fundação é? Cultural Cassiano Ricardo, você e a Meire, o projeto de origem, tocou, eu toquei uma violinha lá, toquei umas 5 músicas. Foi num dia que teve Aham, Planta e Raiz também, salve pro Calil. Trilhas e sim. Raízes, Trilhas e Raízes. Aham. Olha que massa. Então, e aí foi esse, a gente participou do Monjolo também. Não, mentira, foram mais. Porque teve o Mulheres MCs também, que até a gente foi premiada com a produção do clipe de origem africana, né? Uhum. Nós fomos premiadas, né, em Que primeiro legal. lugar, então o primeiro lugar ganharia a produção do clipe. Então, foi esse a nossa premiação. Então, enfim, mas assim, como é muito espaçado, acaba nos parecendo que é poucos, assim, mas como eu falei, do mês de maio para o mês de junho, eu participei aí de 4 ou 5 festivais. E Olha aí tem só. essa questão também de
que nós estávamos falando, né? Que a internet, ela dá essa aproximada. Então, o fato de repente, quem está organizando o festival não ter que gastar com uma estrutura que o festival pede, então, de repente, isso possibilita que ele, né, possa abranger mais pessoas, Sim. enfim. Então, foi Pois bem é, bacana, assim. essa reinvenção está sendo uma coisa curiosa mesmo, né? Fico pensando, parece que nós somos uma geração de transição, né? Como é que foi para você, por exemplo, o começo da sua carreira enquanto artista, né? Conta pra gente, porque eu imagino que nem, acho que ninguém imaginava estar passando por isso, assim, né? Sei lá, ficção científica, né? Mais ou menos, assim, começando a carreira de artista e pensar que um dia vai se preparar para fazer live. Pois é, Conta um então. pouco dessa história. Bom, eu costumo dizer que eu sempre fui artista, né? Não Sim. fui arteira quando era criança, mas eu Ah, fui não? artista. Não, eu fui bem sossegada, assim. Mas a relação mais forte, assim, foi no início da adolescência, né? Que eu comecei a trabalhar com arte mais profundamente, me envolver com rap foi em torno dos 16 anos, quando eu vim para São José, porque eu sou de Araraquara, né? Ah, tá. E, e aí eu conheci um rapaz, namorado de uma amiga minha, que ele cantava rap, ele me chamou para cantar nesse grupo. E aí foi quando eu descobri, né, a minha paixão, assim, pelo rap. E qual Porque, grupo na era? verdade... Oi? E qual grupo era? Então, o grupo se chamava Ideologia Ativa. Uhum. E aí eram dois homens, né, até então, e aí eles me chamaram para fazer backing vocal, na verdade, porque nessa época, né, aí era 2002, né, tava Sim. acabando 90, e, né, em 2002, e ainda tinha, né, era um costume no rap, né, ainda tinha essa questão de ser ter esse formato, né? Homens faziam rap, mulheres faziam a parte do back Sim. vocal, refrão e tal. Então tava nessa transição aí. E aí eles me chamaram para fazer o back vocal e tal. Eu sempre escrevi, né? Sempre escrevi histórias, né? Poesia, música. Então, desde quando eu me alfabetizei, então eu já tinha algumas coisas escritas, mas nada de rap, assim. E aí foi nesse grupo que eu comecei a escrever rap e tal. Mas até então fazia back vocal, eu não cantava nada, mas eu era mulher, né? Então eles queriam como back vocal. Eu fui, Aprendeu né? a cantar na raça lá, no palco mesmo. né? E aí foi bacana porque já começou aí meu aprendizado, né? Começou essa relação com rap, né? Foi nessa época que eu comecei a frequentar as festas e eu me apaixonei mesmo pelo elemento MC. E, e comecei a escrever, mas não foi nesse grupo que eu comecei a fazer o rap, as rimas mesmo, né? E Uhum. aí eu fiz parte de um grupo que se chamava Comando 11 também, que também eram dois homens, né? Era um MC, DJ, e ele me chamou também para fazer backing vocal na época. Depois do Comando 11 foi o Safari, né? Que foi um projeto ali para 2007, 2008. Isso Que aqui em aí São eram José. tudo aqui em São José. Aonde mais ou menos aqui da cidade? Então, todos esses grupos, todos os grupos aqui da Zona Sul. Então, Uhum. esses dois primeiros eram ali no Morumbi. Aí no Comando 11 é do EMA, que é um bairro aqui na Zona Sul também. Depois o Safari, aí o Safari era misturado, porque era daqui da Zona Sul, era eu, o Skitter, o Du. Aí da Zona Leste era. Ah, o Ice também era da Zona Leste, não lembro agora. Uhum. Ele morou Mas de maneira na geral Zona se Sul, concentrou mas ali na estava Zona na Zona Sul. Leste também. Isso, mas era a grande maioria da Zona Sul. E aí depois, aí nessa mesma época do Safari, 2007, 2008, foi quando eu conheci a Meire. Sim. Um pouquinho antes ainda, 2006, por aí eu conheci a Meire, né? Uma pessoa nos apresentou, porque ela cantava rap, eu também. E aí foi amor à primeira vista, sintonia total, porque a gente tinha muita ideia parecida mesmo, né? Muita ideia, muito anseio, enfim. E aí estamos aí até hoje. Isso foi quando mesmo? Dá E quanto tempo de origem, mais ou menos?
De origem, nós estamos em 2020, de origem tem 14 anos. 14 anos de origem. A Meire já teve presente no Sindicato da Cultura, eu só não vou lembrar o número da edição agora, mas já faz um tempo, ela teve lá. Sim, nós estivemos juntas também. Com o Paulinho. Isso, nós estivemos Isso, juntas o também. CD, eu tenho o CD lá na rádio de vocês. Então, inclusive né, quem tiver a oportunidade de acessar lá o meu Instagram, no IGTV Como que tá o seu tem Instagram? o Instagram é @pretaáreaoficial. Tá. Então já vai aparecer para você também, hein? Vou só colocar os minutinhos aqui, porque o nosso querido Fichão vai pôr para nós. Demorou. E eu fiz uma série, né? Uma série, foi em maio, final de maio. Eu fiz uma série Fala Preta Ari, onde eu conto uma história. Aí eu falo desde o início também até agora, sim. Eu acho que eu vi, Então, tem no YouTube também. Não. tem no YouTube Eu vi também. umas séries de vídeos pequenos seus, mas eu não acessei. Ontem eu pesquisei os videoclipes. Inclusive o de origem africana, ele é de 2013. O de origem africana de 2013. E agora ele tá recebendo aí, recebeu aquele prêmio que você falou, né? Isso, ele Olha que é legal. fruto, né, de um festival que nós participamos, Uhum. e agora nós estamos participando com ele de outro De festival, outro que é o Felipa festival. Preta. E a votação, Isso. infelizmente, acabou nessa quarta-feira, né? Senão a gente ia botar para todo mundo Tá. votar. Bom, eu Sim. carimbei lá, eu deixei meu votinho. Massa, dia 19 a gente vai ficar sabendo. Torcendo aqui muito. Sim, senhora. E como é que fica essa questão assim, ó, depois que você se juntou com a Meire, vocês montaram De Origem, né, e foram desembolando o caminho de vocês, a história, mas ambas mantêm carreira solo também, né? Como é que funciona isso para vocês, esse balanço? Então, aí a carreira solo, ela surgiu depois do De Origem, né? Embora seja assim, né? Sejamos, né? Cada uma, mas nós pensamos no solo depois do grupo, assim. Porque uma vez o Du falou pra gente, né? Falou para nós duas que era importante também, né, nós fazermos esse trabalho solo. Então a gente já estávamos pensando, né, em fazer coisas né, solo, mas eu fiquei com essa frase na mente, assim, que ele falou que era importante, mesmo que de repente nós repetíssemos algumas coisas, né, e não é na questão da fala, mas que fôssemos mulheres fazendo rap, que é importante, porque tem pessoas que já ouviram, pessoas que de repente precisam ouvir de novo, pessoas que ainda não ouviram, e que nós estaríamos multiplicando, né, essa questão, essa ideia, essa imagem, essa mensagem, inclusive, né, e eu achei bem bacana, foi assim que né, selou essa ideia, né, de fazer o trampo solo. Então aí nós começamos a fazer, né? A Meire começou a escrever algumas coisas dela, eu as minhas, mas ainda assim demorou um pouquinho, porque eu lancei meu primeiro solo, meu primeiro trampo solo foi em 2018, né? Já tinha bem estrada Então, já. então demorou um pouquinho, mas aí eu comecei, aí fiz 2018, 2019, lancei, né, um agora comecinho de junho, e Intenção. aí vamos fazendo. Intenção. Inclusive, para ouvir esse lançamento, vai aparecer o card aí também para você, viu? Para você assistir. E é isso, né? E como é um trampo independente, nós gostaríamos de fazer muitas coisas além do que nós já fazemos, mas não está sendo tão viável assim, porque a gente precisa, né, ter uma grana tal para investir, não é só fazer a música, mas a gente precisa investir na produção em torno desses sons, né? De repente um clipe e tal. Mas a gente vem na raça, fazendo rap, fazendo arte e lançando, né, as paradas, solo, paradas com parceria também, né, que acaba rolando também com outras pessoas, inclusive Intenção
é minha, mas vem com participação da Tatiana, do Eloy Polêmico. Uhum. Então, justamente nesse intuito mesmo, né, de multiplicar a mensagem. Massa demais. E é interessante, eu acho, isso do cenário do rap, que hoje em dia eu vejo acontecer mais em outras linguagens da música, mas essa questão da parceria, né, do feat, né? Sempre tem aquelas cyphers que são vários MCs juntos, ou então chama um, chama outro. Você mesmo já participou de uma faixa da Tássia Reis, não foi? Não vou lembrar o Isso, nome. sim. Shonda, não é? Uma versão de Shonda. Sonda, isso. Já participou, e aí estão sempre se unindo, assim, nesse intuito, porque parece que aí as redes se conectam por fora também, né? E vai gerando um circuito maior. Sim, exatamente. Eu acho que além de também não sair dessa ideia de repente multiplicar, né, a mensagem e tal, mas eu acredito que sim, eu, eu falo com as pessoas que curtem o trabalho dela, ela fala com as pessoas que curtem o meu trabalho, e é uma forma da gente também multiplicar, também se fortalecer, né? Porque acredito que juntos, né, independente aí do que seja, né, quando a gente está fazendo coisas boas, a gente acaba se fortalecendo. Então, é uma forma de, né, esses feats, é uma forma de multiplicar, assim, a mensagem, de jogar aí a nossa voz para pessoas que, de repente, não nos ouvem. E eles acontecem também, não só dentro do rap, mas como fora também, né? Então, eu tive, por exemplo, já a oportunidade de fazer alguns trabalhos com pessoas que não são do rap, e é bem bacana nesse sentido também. Para mim, eu adoro, porque no final de tudo eu quero fazer música, né? O rap foi a forma que eu escolhi de fazer música, mas particularmente assim eu não me limito. Então, tem sido bem interessante essa experiência também. E é legal essa coisa, né? Tanto quando eu convido alguém para trabalhar comigo numa produção artística, ou quando me convidam, eu fico tão feliz, assim, fico realmente me sentindo tipo, pô, que bom que essa pessoa está participando comigo, sabe? Sim, Dá uma sensação boa, eu acho, não é? Nessa coletividade que a arte independente carrega ainda, né? sim, exatamente. Eu acho que é uma das melhores características, né, da arte independente, é justamente isso, né? É, E é algo que eu acredito que de repente não precisa, mesmo não sendo, né, independente, eu acredito que não precisaria perder Uhum. isso, mas é algo que é bem presente, né, no independente. E eu também fico super feliz quando eu recebo esses convites, né? Eu acho que também é o reconhecimento do próprio artista, né? Quando ele está convidando você para fazer isso, né? Ele está te dizendo que ele gosta, né, do que você produz e quer que você produza junto com ele, né, a sua maneira. Então, eu acho bem bacana. E principalmente quando é alguém que vem de fora do rap, né? Porque não só com essa questão do que eu te falei do público, mas de multiplicação da mensagem, mas também porque a pessoa está aberta, né? Ela está Uhum. abrindo a porta dela, a porta da casa dela, enfim, deixando com que a gente entre, que a gente possa, né, contribuir de alguma forma. Então, eu acho muito bacana, acho muito especial isso. E as pessoas que gostam de outros ritmos também gostam de rap, também gostam, né? E vai associando, vai criando um público. Acho que isso é uma coisa muito forte que vem também fortalecendo a gente, né? Dentro da música. Uma coisa que eu queria saber de você, Ari, é a seguinte: você fez a transição, né, que você fez da dita imagem do rap clássica, que eram dois homens e uma mulher de backing vocal. Quando você conheceu a Meire, vocês resolveram puxar o trabalho de vocês, né, sendo mulheres na frente. Como é que foi para você viver essa transição? Cara, eu acredito que tenha sido, acredito, né? Que eu me lembre, foi bem tranquilo, assim, na verdade, né? Eu acho que o que foi, de repente, mais complicado pra gente o fato de nós sermos duas mulheres fazendo rap num ambiente majoritariamente masculino e completamente afetado pelo machismo da sociedade, sabe? Uhum. Então, a transição em si, eu continuei fazendo rap, porque para mim era Essa chegar é a e fazer chave, né? rap, né?
Agora, as pessoas que me viam, né, principalmente homens, eu acredito que tenha sido uma grande questão, né, porque a gente precisou derrubar várias portas, vários muros para poder fazer rap, principalmente aqui na cidade, porque né, nós procurávamos participar de alguns eventos e tal, e a gente teve várias portas fechadas. Essas portas só se abriram quando, acredito eu, que essas pessoas falaram, pô, elas vão continuar mesmo, não vão desistir, não vão desistir, não. E aí a gente começou a fazer coisas para fora, né? Coisas para, né, fora de São José. E a gente só conseguiu, né, ser reconhecida aqui quando nós fomos reconhecidas fora de São José, Que ironia, né? 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 Então, eu acredito que tenha sido uma questão mais para quem nos via e de repente não gostava do que via ou achava estranho ou qualquer coisa desse tipo, do que para nós, assim, porque a gente Uhum. estava fazendo o que a gente gostava e falando o que a gente gostava, em momento algum nós mudamos o nosso jeito de fazer rap para agradar e para se enquadrar numa caixinha, então, para nós foi, né, eu aqui falando pela Meire, né, mas eu acredito que para ela também tenha sido normal, né, essa transição, assim. O rap foi a própria arma, né? Bom, nós fazemos, né? E vamos continuar fazendo. Isso é interessante, né? Pensar nisso como uma ferramenta de luta. E ainda mais o rap, né? Que funciona com uma letra bem explícita, né? Bem direta, com questões sociais, raciais e de gênero também no caso de vocês. Sim, sim, e eu acredito que até seja por essa questão mesmo, porque assim, particularmente e inconscientemente, o rap foi a forma que eu achei de me comunicar e de falar coisas que e aí, particularmente, né, e inconscientemente, o rap para mim foi uma forma de me inserir, assim, né? Porque eu não queria, quando mudei para São José, não queria morar aqui, né? E na escola onde eu estudei sofri muito bullying, então foi a forma que eu encontrei de falar o que eu queria, né? O que eu sentia, né? Ideias que eu tenho na mente e me inserir num grupo, né? Porque ali no rap e as pessoas que me acolheram, que me chamaram para, né, que me convidaram para o grupo, elas não me tratavam como eu era tratada na escola, por exemplo. Uhum. Então ali eu, né, eu me sentia acolhida, segura entre amigos. Então, primeiro começou assim, primeiro começou como uma forma de me expressar, uma forma de ser acolhida em algum grupo, e aí depois é que expandiu para várias outras coisas, né? Porque o hip hop também veio como uma forma de transformar, né? Hoje eu sou pedagoga graças ao hip hop, Olha que massa. e assim, né, igual eu estava falando numa outra entrevista que eu participei, é mais fácil você me perguntar o que eu hoje eu tenho que o hip hop, que não foi o hip hop que me deu, né, que não foi o rap que me deu. Porque assim, amigos, família, até o meu marido eu conheci num show de hip hop. Olha só. Qual foi a escola que você estudou aqui em São José? Chama Major Miguel Naquede, a Ah, escola que sim. eu estudei. Mas aí depois eu fiz magistério, né? Cefam, que aí eu dei graças aos deuses que eu consegui essa bolsa, que acho Uhum. que uma das coisas que mais me motivou a ter estudado tanto quanto eu estudei foi justamente porque eu queria muito sair dessa escola e eu não queria parar de estudar, mas estava bem puxado assim, Uhum. a escola da forma que estava. E aí, então foram aqui em São José foram essas duas escolas, foi na QED e terminei no o magistério no Cefam. Massa demais, porque assim, às vezes os jovens não se sentem acolhidos dentro do ambiente escolar, né? Dentro de, sei lá, às vezes da própria rua, né? E o que vai acolher são os cenários culturais, né? Sim, Gente que se envolve com o rap, gente que se envolve. E são espaços saudáveis, né? Que geralmente são precarizados pelo poder público
ou então criminalizados, né? Especialmente os movimentos de periferia, que são espaços que acolhem os jovens e transformam, né? Igual você falou, um negócio que é muito forte, falou assim, pô, o que na minha vida não foi o hip hop que me deu, né? Exatamente. Eu acho que é recorrente, né? Principalmente porque, como você falou, para quem mora na periferia, ela não tem tantas opções assim, né? Assim, em vários setores. Ela não tem uma opção, não tem tantas opções de diversão, ela não tem tantas opções quando a gente fala de questão de educação, né? Então, assim, acaba sendo tudo muito difícil. E tá na cara, né? Enfim, eu pelo menos sei que o projeto é que essas pessoas tenham menos opções possível, né? Uhum. Então, a ideia é exatamente essa. Se vocês não têm opção, nós vamos deixar vocês com menos opção ainda, né? E vocês se virem aí com o que vocês conseguem, né? Porque a gente acaba tendo que matar vários leões, né? Para poder conseguir o mínimo, né? Para poder viver com dignidade, enfim. Então, quando a gente acha opções como essa, né, como hip hop, e aí dentro disso, né, as vertentes, né, então, sei lá, falando ainda do hip hop, quando você tem lá uma pessoa que vai dar uma oficina de DJ ou MC, ou uma pessoa que vai dar uma oficina de dança, enfim, opções, né, como essa, a gente acaba se agarrando nelas e ali se abre um mundo, né? Um mundo que a gente não tem acesso, né? Acaba não tendo acesso de outras maneiras que não seja essa. E ainda assim, até aqui dando um salve, né? E agradecendo pessoas que fazem esse tipo de trabalho, né? E eu acho incrível, eu estava até falando com meu marido esses dias, eu acho incrível como é nós que fazemos por nós. A gente consegue fazer por nós com um mínimo, com pouco, com poucos instrumentos, né? E aí, quem de repente tem uma grana legal, que de repente pode proporcionar isso de uma forma bacana, simplesmente a pessoa não se preocupa. É assim, eu não consigo, eu não sei explicar, né? Mas é isso que eu vejo, né? É a periferia que faz pela periferia. Pode ver que quem está lá dando uma oficina é uma pessoa que é da comunidade. Uhum. Então, acho que é a empatia, né, que faz isso, mas eu vejo também que, por outro lado, né, a pessoa que de repente tem uma condição melhor e que de repente poderia proporcionar isso de forma mais ampla, ela não, eu não sei nem dizer o termo, assim, mas é aquela pessoa que Ela não não olha faz, para né? aquela, Ela não faz. não faz, né, ela não se importa, sei lá. Isso, dentre as várias coisas, nós começamos o programa falando aqui, né? Pô, tinha coisa que estava na nossa cara e precisou de todo esse problema na saúde mundial para aparecer, né? Essa é uma das coisas também, e várias outras coisas, né? Que tá aparecendo assim, a galera fala, putz, mas isso existe, pô, né? São Sim, várias coisas que estão vindo à tona nesse momento da nossa existência, né? E como é que você está vendo então justamente esse momento que nós estamos vivendo, assim, pensando é, na, por exemplo, o acesso à tecnologia nas periferias, né? Também para poder compartilhar dessas lives e viver essa vida virtual que a arte está vivendo agora. Como é que você está vendo esse processo? então, esses dias eu estava até lendo um post de uma. Puxa vida, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas eu estava lendo um post que falava a respeito de acessibilidade, né? E aí, quando a gente fala acessibilidade, normalmente a gente pensa logo, né, em pessoas que de repente têm deficiência auditiva, Uhum. né, de locomoção e tal. Mas ela estava falando, não, claro, menosprezando, né, as pessoas que têm essas deficiências, mas ela estava falando também que muitas pessoas não têm acesso à internet, elas não têm acesso a essa tecnologia.
né? E, e o quão isso é difícil numa época em que a nossa alternativa está sendo a internet, né? Está sendo Uhum. essas tecnologias, né? Para que a gente pudesse pensar fora da caixa, pensar fora dessa caixa aqui e pudesse pensar também em formas de atender essas pessoas e atender de não só com relação a assistencialismo, né, que hoje a gente vem trabalhando com relação à distribuição de cesta básica, arrecadação de roupas e tudo mais, mas também, já que nós conseguimos, nessa época, pensar em formas de nos adequar à situação que nós estamos vivendo agora, para que a gente pudesse colocar a mente também para pensar nessas pessoas que não têm acesso ao que a gente está proporcionando através da internet, entendeu? Então, ainda falando de comunidades e tudo mais, embora a gente saiba que né, a internet, os celulares e tudo mais, né, está presente cada vez mais nas casas, né, das pessoas, mas nas comunidades a gente, olhando para lá, a gente vai ver que que as pessoas que estão nas comunidades, elas não têm tanto acesso assim, Uhum. né? E hoje, e antes, a gente, para as pessoas que não têm acesso, nós íamos lá e oferecíamos oficinas, mas hoje a gente não está podendo porque está em isolamento. Então, o desafio acaba sendo maior ainda, né? Mas eu penso que o exercício de pensar nessas propostas, né, de como fazer para atender essas pessoas, eu já acho bacana, Uhum. entendeu? Inclusive, eu acho que essa situação está fazendo com que a gente se adeque, mas para que a gente descubra várias coisas, que a gente fure várias bolhas, né? Que a gente possa pensar nas nossas atitudes e atitudes com relação a tudo. A higiene, inclusive, né? Porque, cara, se a gente tivesse, nós todos tivéssemos aí o hábito frequente e o que é para ser feito de lavar as mãos, por Uhum. exemplo, entendeu? Eu acho que, enfim, né? Uhum. Coisas seriam, enfim, não aconteceriam. E ainda assim, falando dessa questão de ter acesso ou não, a gente também tem que pensar que muitas das orientações que estão sendo dadas hoje, tem gente na comunidade que não tem nem água potável, Sim. entendeu? Então, é essa questão que eu falei da empatia, essa questão da gente poder pensar fora da nossa bolha e pensar em quem está nesses lugares, entendeu? E, poxa, o que eu posso fazer? Mas eu acho que essa questão, o exercício de pensar já é alguma coisa, porque antes a gente nem pensava, Sim. né? Então, acho importante eu acho que 2020 e esse período tem sido muito para isso também, né? A gente pensar em novas coisas, pensar novas propostas, furar bolhas e pensar no outro que está lá, né? Eu acho que Uhum. tem servido para isso também. Isso, eu fiquei pensando hoje, assim. Isso é uma coisa que eu já tenho pensado às vezes, assim, como estar na rua virou um ambiente inóspito. Não que não fosse anteriormente, né, para muita gente, pelo próprio ser humano, né, pelo próprio ser humano enfim, em função do machismo, do racismo, o mundo já não é seguro para muita gente. Agora, respirar fora de casa virou um espaço ainda mais, já virou inseguro também. Então, isso é uma situação que me fez refletir o quanto o mundo já era perigoso para outras pessoas. Né? Eu falo, pô, hoje eu não Exatamente. posso andar em paz na rua, pô, mas tem gente que já não podia por outros motivos, né? Sim, exatamente. Tá sendo bastante reflexivo esse momento. Então, é um momento assim que está fazendo a gente pensar bastante, né? Pensar no outro, pensar fora, né? Da nossa bolinha. E é exatamente isso, né? Até com relação
a discussões mesmo, né, enfim, raciais, por exemplo, né, que tem pra gente, tem muita gente que tá achando que é uma moda do momento, né, Uhum. que, que as pessoas só estão indo às ruas agora. Eu acredito que até por uma questão de isolamento, isso tem parecido algo diferente a ser feito justamente por esse motivo, mas as pessoas sempre foram, né? É. E nós negros sempre gritamos, né? Sempre reivindicamos coisas, né? Igual essa coisa que muitas pessoas têm dito agora, né? Principalmente pessoas brancas, no sentido de falar que estão nos dando voz, mas nós sempre tivemos voz, Sim. entendeu? É que de um tempo para cá, isso começou a cansar, na verdade, entendeu? E aí, de uma forma ou outra, as pessoas começaram a voltar os seus olhos para isso. Mas a gente sempre teve aí, passando pelas mesmas coisas, ou pior, né? Porque a nossa história, né, de diáspora, inclusive, né, foi tão feia e tão triste quanto. E o triste de tudo isso é concluir que nada mudou, né? Que o tempo passou, as tecnologias chegaram, mas que a gente ainda continua sendo tratado da forma que nós sempre fomos tratados, entendeu? Então, e as pessoas estão mais em casa também, né, para receber informação. Então, essa informação, ela está chegando aí rápido e as pessoas estão recebendo as informações de forma mais rápida, né? Porque hoje aí está mais de 70%, 65% aí da população conectada na internet. É por isso que está dando bug em tudo quanto Uhum. é coisa aí. Então, as pessoas estão recebendo também essas informações de forma mais rápida e a gente recebe e compartilha, né? Uhum. Então, e aí multiplica essas informações. Então, não é que está acontecendo agora de forma maior, sempre aconteceu. São as pessoas que agora estão acessando de uma forma mais robusta, A né? forma como essa informação está circulando modificou, né? E dá a impressão de que para muita gente isso é uma novidade, que na verdade a gente sabe que acontece desde a diáspora, né? Como você mesmo disse. Exatamente. Ari, Então, falando nisso, a gente vai encaminhando aqui para o nosso final do programa, mas eu achei interessante você falar dessa questão, tanto que a música que a gente vai ouvir no final é Emergência, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, que é do ano passado. sim, de 2019, emergência. Massa demais. Emergência vem falando sobre isso mesmo, né? E para você ver, é do ano passado. E a música que eu fiz antes dessa entendeu? Então, assim, Uhum. a gente sempre. E aí, se você ouvir outras pessoas que vieram fazendo música antes de mim, muito antes de mim, né? Principalmente, né? Óbvio, não deveria ser óbvio, né? Porque eu acho que para falar de racismo você não precisa ser negro, mas, né? Como o calo aperta do nosso lado, a gente acaba, né? Falando mais sobre isso. Então, se você for falar, se você for pesquisar, enfim, ouvir outros artistas negros, você, em grande maioria, vai ouvir esses artistas aí falando a respeito disso, né? Falando do que é ser negro, falando do que é, Ser é negro no Brasil também, né? ser negro no Brasil, né? Igual eu falei na série, que, né, nós sabemos que o racismo ele existe em vários lugares, mas a gente tem propriedade para falar daqui, né? E então você vai ouvir grande maioria dos artistas negros falando disso. Falando de si é falar disso, né? Uhum. E emergência vem falando disso também. Emergência é uma grande denúncia aí do que é ser negra e ser uma mulher negra, né? Porque também tem esse recorte aí. Massa demais. Preta Ari, muito obrigado pela sua presença virtual aqui hoje com a gente do Sindicato da Cultura número 187. Eu tenho que acertar esses números, é 187. Número 187 nessa quinta-feira.
Depois de muito tempo a gente conseguiu, eu sabia que ia ser essa beleza, produtivo. Bom demais o papo, obrigado, viu? Eu que agradeço pela insistência, por não ter desistido de mim. Não existe nada. Agradeço pelo convite, né? Porque, assim, acho que essa é a terceira vez que eu estou participando aqui. Como eu falei, eu participei com a Mary. Acho que já tinha participado de uma outra maneira também, não me lembro agora exatamente. E dessa vez, e assim, é sempre muito gostoso o papo, né? Sempre, embora seja a presença virtual, como você falou, mas eu acredito nessa troca de energia, inclusive assim. Sim. E sempre muito bacana. Então, agradeço bastante até pela abertura também de poder divulgar, de poder falar de mim, poder falar do meu trabalho, falar das minhas ideias. Bacana mesmo. Muito obrigada. Massa demais. Eu agradeço muito de novo a sua presença, né? Agradeço o nosso ouvinte, a nossa ouvinte que nos acompanhou até agora. Se inscreve no canal do YouTube, fica por dentro, se inscreve no canal da Preta Ari, cola lá, ouve o som. A gente vai ficar ouvindo Emergência. E, mais uma vez, obrigado pela presença, que todos conheçam o seu trabalho aí, que essa seja mais uma porta aberta para os artistas e as artistas daqui do Vale do Paraíba, certo? Massa, beijo para todo mundo, né, que tá ouvindo. Satisfação mesmo. Agradecer a todo mundo mesmo que fortalece aí o nosso trampo. Sem vocês, nós não seríamos nada. E a gente aprende, a gente se fortalece. É muito bacana essa troca também. Muito obrigado mesmo. Massa demais. A gente vai encerrando. Terça-feira que vem tem mais Sindicato da Cultura. Um beijo pra você. Fique em casa, viu, gente? A Renner e o Torra Torra não vai sair do lugar, beleza? Um beijo. Entender que já cumprimos pena, mesmo sem crime eu passar no Datena. A cor da minha pele é que é o problema, ter nascido preto é que nos condena. Fardo pesado, defeito da cor, mas que defeito se sou feito amor. Mundo invertido onde o povo sofrido tem que ter no grito respeito e valor. É ter referência na escola e na tela, não só lembrado sem zalho e favela. Sou descendência realeza bela, de Itajustino, Marim, Benguela. Respeita a coroa, turbante altivo, que é resistência, fator decisivo. Se é sua doença, racismo na essência, impede meu povo de se manter vivo. Live é o caralho, terreiro é que diz. Hostilizado por sua matriz, embranquecimento, sujo e sangrento quando se refere à África raiz. O que vem de nós nunca é bom, o que lembra nós nunca é bom. Mas dança um bigada de saia rodada e pula 7 ondas no Réveillon. Pra que tanto ódio e tanto horror nos frutos estranhos que Billy cantou? Nas suas metrópoles interior, nas redes sociais só se multiplicou. I have a dream, poder anarquia. O que cês temem é nossa autarquia. Embora distante, o passo tá constante. Blacks para o alto que cês não queria. Denúncia, resgate, nada mais, só empate. Motivar meus irmãos neguinhos são a meta de abate. Empoderar meu povo, mantê-lo vivo. Chega de perecer e de ser cativo. Rap tá aí pra quê? Plantar e ver crescer. Unir os brancos e os preu, gueto fortalecer. Chamado feito, chamado atendido. Se o propósito é ilusão, quero meu futuro iludido. Ganhei a dádiva, sou bodhisattva. Minha missão, propagação, vontade é ávida de vingar nossa história de alguns anos atrás. De vingar mãe África, nossos ancestrais. Todo aquele que o punho cerrado tem significado. Repito meu chamado, se sinta armado, esteja preparado, pois a guerra só acaba quando nós dissermos terminado. Por isso que o lugar de fala incomoda muitas vezes as pessoas brancas, porque elas não querem se entender também como específicas falando de um lugar. Elas querem dizer, não, eu posso falar sobre tudo, eu sou universal e você que é o específico. Então, quando ele entende que a sociedade é racista, que os privilégios dele foram construídos, ele vai entender a responsabilidade dele em lutar contra isso. E não achar que o racismo é só a gente, pessoas negras que tem que lutar, que o machismo é só as mulheres que tem que combater. É emergência, mudar a base da base ainda sou eu, mulher preta fudida. Que essa corrida já tá perdida desde que nasceu. É emergência, mudar a base da base ainda sou eu. Quando o chão se mexer e abala a estrutura, se promove a cura que nunca ocorreu.
emergência, mudar a base da base ainda sou eu, mulher preta fudida. Que essa corrida já tá perdida desde que nasceu. É emergência, mudar a base da base ainda sou eu. Quando o chão se mexer e abala a estrutura, se promove a cura que nunca ocorreu. I think what you're trying to ask is why am I so insistent upon giving out to them that blackness, that black power, that black pushing them to identify with black culture. I think that's what you're asking. I have no choice over it in the first place. To me, we are the most beautiful creatures in the whole world. Black people, black people. Você ouviu Sindicato da Cultura, um programa da Web Rádio CT, do Sindicato de Ciência e Tecnologia INPE, CTA e CEMADEM.